especial para você. Faltando pouco mais de um ano para o pontapé inicial do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Muitas seleções já podem garantir presença na competição nesta data FIFA. O Japão, que venceu o Bahrein por 2-0, está confirmado. A Argentina, atual campeã, que enfrenta Uruguai e Brasil, também pode carimbar o passaporte. Por falar na nossa seleção, Dorival Júnior deve surpreender na escalação da equipe que enfrenta hoje à noite a Colômbia em Brasília. Hoje é o dia. Brasil e Colômbia aqui no Mané Garrincha, às 21h45. A principal novidade na seleção brasileira vai ser um atacante referência, João Pedro, 23 anos de idade, titular pela primeira vez com a camisa do Brasil. O João, ele flutua muito, mas é um homem que tem chego muito dentro da área, jogando assim na sua equipe, ora como um homem mais de referência, ora como um segundo homem, e em cima de tudo isso buscarmos aí tirar o melhor de cada um. No Paraná, o Atlético está fora da final do estadual após ser atropelado em casa pelo Maringá por 3-0. No Curitiba, a diretoria rescindiu o contrato com o lateral Rafinha após ele ter ido para a Alemanha participar de um jogo festivo do Bayern de Munique. Decepção no Coxa, festa e muita emoção no Flamengo, com a homenagem para a marca centenária de Bruno Henrique. O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, recebe uma homenagem pelos 100 gols marcados com a camisa do time carioca. O jogador esteve em campo pelo rubro-negro em 288 partidas. Eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado. E hoje, fazendo 100 gols, né? Com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Venceu mesmo. Na Suíça, a Corte Arbitral do Esporte marcou para o fim de abril a data para resolver o imbróglio entre o Corinthians com o meia paraguaio Matias Rojas. Por falar no timão, a família Dias está de olho na reestreia de Memphis Depay pela seleção. O holandês, ao lado de Yuri Alberto, tem sido o motor de arranque da Fiel na reta final do Paulistão. Enquanto o Timão volta de folga hoje, olho no 10 Fiel. Memphis entra em campo pela Holanda depois de 8 meses. O atacante vem ajudando o Yuri Alberto, que fez 21 gols desde a chegada do holandês. O camisa 9, inclusive, vem se recuperando das dores no ombro para estar 100% na final do Paulistão. Estou muito feliz, comemoro cada gol aqui como se fosse o meu primeiro. Claro que em jogos decisivos a gente entra bem concentrado, eu principalmente, porque meia chance que eu tiver ali eu tenho que fazer o gol. Pela Copa do Nordeste, o Vitória bateu o Sport e se garantiu nas quartas de final. Já na Copa Verde, Goiás e Paysandu estão na decisão. No Palmeiras, se Rafael Veiga pode sair no meio do ano, Maurício iniciou a transição física e tem tudo para ser uma das surpresas de Abel Ferreira para a finalíssima em Itaquera. E no São Paulo, a diretoria aproveita a folga no calendário para encaminhar a renovação de Cédric Soares e ajustar o time para a estreia no Brasileirão, que será no sábado, dia 29, contra o Sport. Por causa de shows marcados no primeiro final de semana de abril, São Paulo consegue com CBF e Conmebol mudanças nas datas dos próximos jogos no Morumbi. Antes das estreias oficiais no Brasileiro e na Libertadores, Tricolor fará jogo treino contra o São Bernardo no próximo sábado. 3 semanas aí para poder ajustar o que tem que ajustar, né, para poder chegar bem pro Campeonato Brasileiro, que é a nossa próxima competição. Usar esse tempo aí ao nosso favor. Depois de uma folga e colocar as coisas nos trilhos, o desafio está de volta. O Palmeiras conta com jogadores decisivos, como Rafael Veiga, para reverter a vantagem corintiana e ganhar o Tetra Paulista. A gente tem total time, capacidade de poder reverter lá. Então a gente está bem concentrado nisso, a gente vai confiar desde
do princípio, no trabalho do nosso treinador, em nosso trabalho. E a gente vai mais uma vez com total capacidade de poder reverter mais uma partida lá. Tá só começando o nosso jogo aberto. Bora! Bruno Henrique, olha ele aqui, aparecendo nos nossos telões. Ganhou uma homenagem centenária do Flamengo. Faz história no Mengão e é tudo merecido. Acompanhem comigo lá na internet. Porque nós estamos em outro patamar. De pessoas Bruna que Rica. eu não poderia voltar a jogar em alto nível. Eu não conseguiria voltar. E hoje a gente vê, não só no futebol, mas em outras áreas também, como a medicina está bem evoluída, né? O foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez eu mais uma vez mostrar para todo mundo que estava falando que era errado. Eu trabalhei silenciando momentos difíceis e eu dei a volta por cima. Eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu com 21 anos de idade estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Só lixo. 15 segundos. Ai, gente, vou falar a verdade. Muda o humor quando você é campeã, ganha um título, levanta uma taça, não é? Tudo na vida melhora. E hoje tem seleção brasileira. Estamos esperando uma vitória em Brasília contra a Colômbia. Assunto pra já. Aqui para mostrar também. Goiás e Paysandu fazem a grande decisão da Copa Verde. O Vitória está classificado na Copa do Nordeste e o Maringá, em plena casa do Furacão, fez 3-0 no Atlético Paranaense e vai para a final com o Operário Capelanes. E agora chora. Copa do Nordeste, penúltima rodada, confronto direto pela liderança do Grupo A, Barradão, e deu vitória contra o Sport já classificado. Na finalização de Janderson, 1-0, e o rubro-negro baiano também garantiu vaga nas quartas com antecedência. Já o Fortaleza, em terceiro na chave, perdeu a chance de carimbar o passaporte com a derrota na Paraíba para o Souza. Luan Rodrigues, em jogada individual, abriu a conta. Ainda antes do intervalo, com um cruzado de direita, Kervin chegou a igualar a parada para a equipe do técnico Vojvoda 1-1. Só que na etapa final, de falta, Luan Rodrigues brilhou novamente e o Souza também vai para a última rodada com chances de avançar aos mata-matas 2-1. Pelo Grupo B, em Maceió, o Bahia, com um elenco poupado para as finais do estadual, fez 1-0 para cima do CSA na dividida de Iago com o goleiro. Iago participou ainda da jogada do segundo gol, cruzamento da esquerda, e Eric completou para a rede. No segundo tempo, cobrando o pênalti que ele mesmo descolou, Brian diminuiu 2-1 e o Bahia assumiu a liderança da chave com vantagem no saldo sobre o agora segundo colocado CSA. Na terceira posição do grupo, com a mesma pontuação também, o Ceará bateu a Juazeirense 2-0 no Castelão com 2 gols de Galeano, o primeiro de cabeça e o segundo com direito a drible no zagueiro Wesley. Também com possibilidade de chegar às quartas por essa chave, o Confiança em Aracaju passou pelo eliminado Sampaio Corrêa, outro 2-0. Marcaram Neto Oliveira com um desvio na área e Brenner Camilo de fora, tudo após o intervalo. A bola rolou também pelos duelos de volta das semifinais da Copa Verde, no Mangueirão em Belém, e depois do empate na ida em Roraima, o tetracampeão da competição Paysandu despachou o São Raimundo. Edilson e o ex-Inter Vasco e Bahia Rossi 2 vezes, uma de pênalti, e construíram um placar 3-0. A
decisão do título em 2 partidas será contra o Goiás, que, a exemplo do primeiro jogo, só empatou com o Brasiliense na Serrinha. Dessa vez 0-0 e na disputa por pênaltis apareceu Tadeu. Converteu o dele, defendeu 2 cobranças e garantiu a classificação dos goianos em busca do segundo título do torneio. 5-4. Fechar, volta da semi também, só que do Campeonato Paranaense, e o Atlético já era. Precisava vencer o Maringá, mas acabou derrotado. Maranhão e Matheus Moraes, ambos de cabeça, trataram de abrir 2-0. Segundo gol no rebote do goleiro, inicialmente anulado por impedimento na origem. Só após longa checagem no VAR, o lance foi validado. A 10 minutos do apito final, Rodrigo Santos ainda deixou mais um, e apesar do jogador a menos por conta da expulsão de Ronald, resultado mantido 3-0. O Maringá decide o estadual nos próximos 2 sábados contra o Operário, e o Furacão amplia a crise com pressão sobre o técnico Maurício Barbieri. Porque uma pessoa tem que ser o Coloquei. Por que não dividir a responsabilidade? E se alguém tem que assumir a responsabilidade, eu como papel de líder, problema nenhum, tá aqui minha cara, mas internamente a gente